Você já ouviu falar em Universal Home? Foi pensando nesses 14 milhões de idosos que hoje vivem no Brasil que a arquiteta Sandra Perito foi a pioneira em desenvolver este projeto aqui no país. Construir uma casa ou um apartamento que sejam adaptados por todos os anos da vida, principalmente na terceira idade. Apresento para vocês Sandra Perito, a responsável por esse projeto chamado Universal Home. Bom receber você no Em Alta. Prazer é meu, obrigada pela visita. Que conceito é esse, Sandra? Então, na verdade, a ideia é projetar moradias que possam acompanhar as pessoas ao longo de toda a vida. E essas pessoas poderem morar na sua residência com conforto, com segurança, né, com independência. Então, esse conceito é um conceito baseado num conceito de projeto que chama Desenho Universal, que foi criado por um arquiteto americano no início da década de 70, e a gente está fazendo essa transposição para moradias, daí ser o Universal Home, ou seja, a casa atender a qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Você pensou muito bem, porque o mundo envelhece e o Brasil acompanha esse envelhecimento. Exatamente, né? E as pessoas tendem no Brasil a morar muitos anos na mesma casa, então a casa realmente tem que se adaptar às novas necessidades que se apresentam conforme nós vamos envelhecendo. Planejar antes, porque quem pensa antes não precisa fazer depois. Vamos começar pela sala? Então, você vê, por exemplo, a sala, ela é ampla, mas principalmente ela tem áreas para boa circulação, caso você tenha alguma limitação de mobilidade. Inclusive, os móveis são com rodízio, justamente para facilitar a movimentação e permitir a circulação. Os interruptores, por exemplo, uma coisa muito simples, eles têm LED, ou seja, são luzinhas que quando eles estão apagados, a luzinha está acesa e você localiza com facilidade, mesmo no escuro. Então você não corre risco de circular. Até porque a terceira idade você já começa a ter uma visão. Exatamente. A visão tende a diminuir, você tem menos acuidade visual quando você vai ficando mais velho. Então são vários detalhes, como por exemplo nesse hall de entrada, nós temos, por exemplo, uma luz de emergência. Então isso está carregado, acabou a luz, ela acende. Então você tira ela da tomada e pode circular na casa como se fosse uma lanterna, sem ter que ficar procurando vela e lanterna e tudo mais. Isso facilita muito. Facilita muito e dá segurança para as pessoas. O que você tem lá? Por exemplo, isso aqui é uma mola. Essa porta tem uma mola porque, além de permitir que a porta fique aberta para as pessoas circularem com conforto, se você tem criança em casa, a mola ela segura o fechamento da porta, então elimina o risco de uma criança prender a mão na porta, por exemplo. Ou bater a porta para desgastá-la também. Exatamente. Isso aqui, falando em visão da pessoa com idade, a pessoa com mais idade acaba tendo problema de ofuscamento. Então, quando você vem do escuro, você não acende a luz toda, você vai acendendo aos poucos até sua vista se acomodar. A cozinha, a ideia é realmente ter conforto no uso dos espaços. Então você percebe que a gente tem bancadas de várias alturas para atender às preferências de quem for usar. Os gabinetes embaixo são todos tipo gaveta, justamente para trazer as coisas para fora e você não ter que agachar e entrar embaixo do móvel para achar as coisas dentro das gavetas. Esteticamente parece uma cozinha normal. E é. O que modifica? Na verdade, aqui nós temos uma estação de trabalho totalmente normal e essa é uma segunda estação de trabalho totalmente acessível. Por que a posição diferente aqui? Exatamente, a torneira está na lateral para facilitar o alcance. E todos os registros, eles são monocomando e de toque para você não ter que ficar fazendo esforço para girar. Nesse armário, o teu micro-ondas está bem baixo. Exatamente. O forno elétrico. A ideia é ter o forno e o micro-ondas em altura compatível para evitar que, ao tirar as coisas do forno e do micro-ondas, isso possa cair em cima das pessoas. E essa lavanderia, hein? Parece-me que tem um varal
elétrico, é isso? É isso mesmo, varal elétrico legal, é isso justamente... é bom, hein? Isso é maravilhoso. É muito chato ficar puxando a cordinha, hein? E aí quebra a cordinha, né? Nossa, então terrível. ela elimina totalmente o esforço de você puxar e abaixar um varal, principalmente quando ele tá cheio com roupa molhada, que é muito pesado e nem todo mundo consegue fazer. Passar roupa? Esse é o show também. É a tábua de passar retrátil. Ela fica presa na parede, você abre a tábua, você consegue trabalhar em pé, você consegue trabalhar sentado e elimina todo esse desgaste de carregar a tábua para cima e para baixo e montar a tábua de passar roupa, que é uma coisa muito chata. Ô Sandra, eu tô vendo esse controle aqui móvel, o que é isso? Esse é um interruptor sem fio. Então, se você tem algum problema de mobilidade, você não tem que levantar da sua poltrona, por exemplo, para acender e apagar a luz. Você controla ele de longe. Banheiro onde os acidentes mais acontecem. Exatamente. Então, a ideia foi evitar acidentes e ter um ambiente totalmente acessível. O banheiro, ele é adaptável, ou seja, ele pode ser adaptado conforme a necessidade se apresente. Como, por exemplo, a porta que abre para dentro, com facilidade ela pode ser mudada para fora, porque foi previsto um batente com 2 rebaixos. A mesma coisa, os gabinetes. Eles são todos com rodízio, todos retiráveis, para se precisar usar o banheiro com cadeira de rodas ou sentado, você consegue chegar perto da pia. Pelo visto, essa porta abre dos 2 lados, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante para garantir a segurança. Então, se caso tenha um acidente e caia dentro do box, a porta permite um socorro facilitado. Esse quarto, essa porta também já é diferente. Essa porta ela é uma porta dupla, claro, para ter bastante circulação, mas o bacana dela é o trinco, que é um fecho único. E que ele elimina que você, aquele abre, fecha, estica, empurra, que você tem que fazer. Tem que pensar também. Exatamente. Pessoa de terceira idade vai ter problema de coluna. Essa casa, ela não tem característica nenhuma de casa de gente de mais idade. Ela é adaptável apenas. Ela é adaptável com algumas coisas já instaladas. Por exemplo, você tem o cabideiro em 2 alturas. Isso facilita o acesso se você tiver algum problema de locomoção. Quais são os acidentes mais comuns que acontecem com as pessoas? O trajeto dormitório-banheiro noturno é onde mais acontece acidente doméstico. Mais que o próprio banheiro? Mais que o próprio banheiro, porque as pessoas estão assonadas, está escuro e a pessoa vai andando no escuro e acaba caindo. Então a ideia aqui para eliminar esse tipo de coisa foi colocar um sensor de presença e luzes de balizamento. Isso é muito prático porque ao levantar você consegue visualizar o caminho sem inclusive ter que acordar a outra pessoa. Cá entre nós, isso é bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Não é só para terceira idade. Não, eu acho Você ligar o abajur para ficar mexendo com a esposa do lado, principalmente quem tem sono sensível, acorda na hora. Acorda, a pessoa não dorme mais. Isso é muito bom mesmo. Esse é um pequeno trecho desse projeto desenvolvido pela essa arquiteta, doutorada em arquitetura para a terceira idade, a Sandra Perito, que eu estou tendo o prazer de apresentar, mostrando um apartamento que serve para todas as idades. Que muita gente em casa está perguntando, mas eu não estou com 20 e poucos anos, estou com 30, estou casando agora, não estou preocupado com isso. Qual é a orientação que você dá para ele? Tem que estar. Tem que estar preocupado porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Uma perna quebrada, um pós-cirúrgico, uma gravidez, um jogo de futebol, uma criança, um joguinho de futebol, tudo isso pode limitar a sua interação com a sua moradia. E você vai ter muita dificuldade de usar. E acaba também valorizando mais caso você venha vender no futuro, né? Sim, porque aí é uma casa que vai estar preparada para receber qualquer morador, em qualquer circunstância. E a pessoa que for comprar pensa melhor, fala, acho que eu vou ficar naquele que já está todo adaptado. Exatamente. Não é verdade? É isso. Parabéns pelo projeto. Design Alta volta na semana que vem com mais novidades. Se você tem alguma dúvida, entre no nosso site e veja a reportagem por completo com a Sandra Perito. Parabéns e sucesso cada vez mais. Obrigada, foi um prazer receber vocês.